Quero falar com os irmãos nessa manhã sobre a obra de Jesus. João 10, verso 10. João 10. Acho que todo mundo pode ler junto comigo este verso. João 10, 10. Prontos? O ladrão para furtar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Quando Jesus chega em seu tempo, no cenário histórico da Galileia, Israel está tomada pelos romanos e a religião está corrompida. A religião está humanizada e sem poder de Deus algum. Quando Jesus chega, ele encontra o seguinte cenário que eu vou descrever para vocês. 2 sumos sacerdotes. Quando que a lei dizia que era só um, haviam 2 sumos sacerdotes. João Batista, que tem a ascendência do sacerdócio, não quer o sacerdócio. Porque ele vê que o sacerdócio está corrompido, está contaminado. E ele prega no deserto, dizendo que ele é a voz do que clama no deserto. João Batista diz que ele é a voz de Deus e Deus não está mais na sinagoga. Deus não está mais na religião. Deus está no deserto. Os samaritanos e os judeus brigam e discutem aonde é que é o lugar certo para adorar. Qual o monte que é o monte em que Deus visita? Como se houvesse agora um lugar específico onde Deus visitava mais. Os líderes religiosos estão preocupados em manter o status da religião e não vivem mais a fé. Por isso que Jesus os chama de hipócritas. Porque eles vendem aquilo que eles não consomem. Eles vendem aquilo que eles não vivem. As viúvas não têm assistência alguma. Por isso que aquela viúva que Jesus senta com os discípulos no primeiro banco, diz, essa deu tudo que tinha e agradou mais a Deus. Jesus mostra então que ela tinha muito pouca coisa para dar, porque o judaísmo não lhe atendia mais. Os enfermos não são cuidados e nem curados. Jesus cura alguns deles dentro do templo e que haviam e jaziam enfermos há muitos anos. O templo virou um comércio ao agrado dos judeus em detrimento dos gentios. O pátio em que os gentios deviam adorar foi ocupado pelas barraquinhas dos judeus. E Jesus então dá uma coça neles todos. O povo está dividido entre a fé e a vida pessoal. O que é que importa mais? Cuidar da minha vida pessoal ou cuidar da fé? Algumas coisas que Jesus encontrou naquele tempo, continua encontrando hoje. Os fariseus são cruéis com quem peca. Não há chance para perdão. O povo não consegue entender entre o literal e o simbólico. Jesus, quando pregava em parábolas, eles não entendiam. O povo estava completamente limitado. A religião estava priorizando mais o sistema do que a vida. O sistema é que importa, não a vida. Haviam muitos falsos profetas. Jesus mesmo proclamou isso. O julgamento alheio sobre a vida do outro era a vida do portão de todas as casas. Por isso que ele prega o Sermão do Monte e fala para a gente não julgar. Mas tudo o que eles sabiam fazer é o que a gente faz hoje com muita propriedade, julga. Os demônios faziam a festa, escondidos, mas faziam a festa. Escravizavam há anos.
Quando Jesus chega, Jesus põe a cara deles na frente e os expõe. Os religiosos não conseguiam mais expulsar demônio. Os religiosos confundem o poder de Deus com o poder dos demônios. Eles dizem que Jesus está movido pelo espírito de Belzebu. Logo, a religião não está representando mais a voz de Deus. As crianças não valiam nada para a sociedade. Jesus é que dá sentido à vida das crianças. O dinheiro estava valendo mais do que a vida. Todos eram movidos pelo dinheiro. Isso do tempo de Jesus. Talvez algumas coisas ainda continuem acontecendo. E a religião continuava e continua tentando agradar a Deus pelo sistema, pela lei, e não mais, e não pela graça. Com tudo isso, não poderia ser diferente Jesus chegar e dizer: porventura o homem quando voltar, o filho do homem quando voltar achará fé na terra? Porque o povo não tinha mais fé, o povo não tinha esperança, o povo não tinha vida. E Jesus chega neste cenário, encontra este sistema, esta vida. E sua missão, então, não poderia ser diferente do que ele proclama em Lucas 19:10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E o que estava perdido? A vida. A vida que Deus deu, a vida que Deus colocou no jardim do Éden se perdeu. E Jesus diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido, a vida. Mas para isso, Jesus precisa proclamar dentro da sinagoga aquilo que se torna uma grande ofensa para os que ouvem. Porque, como eu disse, o sistema prioriza o sistema. A religião cuida da religião. E a religião não pode ser confrontada, porque se a religião for confrontada, todo o sistema que ela criou como um castelo de cartas desmonta. Então a gente precisa manter o status quo para que o clero, para que os religiosos continuem funcionando do jeito que eles gostam de funcionar. Com primazia, com privilégios. E o povo que se dane. E Jesus, então, na sinagoga, ele lê diante de todos os religiosos Isaías. Lucas 4,18 relata que Jesus, procurando o texto de Isaías, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar a vista dos cegos, e para libertar os oprimidos. Ele fez isso literalmente. Mas ele também fez isso simbolicamente. Ele fez isso de fato. Mas ele fez isso transcendendo os fatos. Além dos fatos. Porque ainda hoje existem cegos para Deus. Existem pobres espirituais. Ainda hoje existem oprimidos do diabo. E ainda hoje pessoas precisam ser libertas. Jesus então fala dentro da religião, dentro da sinagoga. E ele termina o texto dizendo: hoje se cumpriu o que acabais de ouvir. Imagina isso na cabeça daqueles cabeçudos, aquele clero medonho, aquele clero opressor, ouvindo que o Espírito de Deus estava sobre aquele homem que leu e não sobre aquela instituição que eles acreditavam que era o mover de Deus. Jesus então expulsa demônios dentro da sinagoga. Jesus cura doentes de todo tipo dentro da sinagoga. Jesus apazigua as diferenças entre os seus discípulos, a briga que havia entre eles, porque eles eram diferentes. Jesus faz o que ninguém tinha coragem de fazer, ele perdoa uma mulher adúltera na frente dos seus acusadores. E é interessante como, se você olhar a história da religião, principalmente a nossa, você vê que a gente tolera todo tipo de pecado dentro da gente. Na maior cara dura. A gente tolera fofoca,
a gente tolera maledicência, a gente tolera roubo, a gente tolera briga, mas a gente não tolera pecado sexual. A gente não tolera aquilo que a gente gostaria de fazer, mas não tem coragem de fazer. Por isso que Jesus diz àquela mulher adúltera: filha, vai e não peques mais. Por isso que ele faz a grande pegadinha. E quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E os fariseus trazem aquela mulher diante do povo, dizendo que ela foi pega em pleno adultério. E fariseu só anda com fariseu. Então como é que eles pegaram aquela mulher em pleno adultério? Provavelmente com um dos fariseus. E Jesus diz: então se vocês não pecam, fiquem à vontade. E a consciência fala mais forte, e Jesus diz para ela: filha, vai e não peques mais. Ele desmonta a lei do levirato ali na frente de todo mundo, em que dizia que uma mulher adúltera deveria ser apedrejada. Agora não mais. Ele ama os pobres e as crianças, que eram difíceis de ser amados. Ele ensina as verdades do reino. Ele confronta o sistema. Ele quebra o sistema. Ele alimenta o povo no estômago e na alma. Mas ele sabia que muitos o seguiam por causa do estômago, não por causa da alma. Ele ressignifica a oração, tirando a ladainha. Os discípulos pedem: ensina-nos a orar como João Batista ensina os seus discípulos. E ele dá a receita do Pai Nosso. E se você observar, o Pai Nosso é extremamente pessoal, significativo e não mais institucional. Porque ele ensina a gente a chamar Deus de Pai, coisa que os judeus não faziam. Ele traz a oração do Pai Nosso ao coração, onde os pedidos que existem no Pai Nosso têm a ver com a nossa vida, com a nossa história, e não mais com o sistema. Jesus prioriza a vida ao redor da missão de Deus. Jesus diz que o que importa aos seus discípulos e os que seguem é ser sal e luz. O que importava antes de Jesus era manter o sistema. Use a roupa do sistema, fale como o sistema, pense como o sistema, funcione como o sistema e trabalhe para sustentar o sistema. Jesus diz: agora vocês serão sal e luz. Ele vai de encontro a tudo que existia na sua época para alimentar o sistema. Olha, irmãos, eu ouso dizer que vai se apaixonar por Jesus quem for transformado por Jesus. Vai olhar para Jesus como o eixo das Escrituras. E aqui eu quero falar com muito cuidado sobre o que está em voga na cabeça de alguns pastores. Mas eu creio como eles, mas colocando apenas um ponto. De fato, para mim, Jesus é a chave hermenêutica de toda a Bíblia Sagrada. De fato, eu creio que é assim. Jesus é o centro. Você só vai conseguir entender o Antigo Testamento se você olhar para Jesus. Você só vai conseguir se impressionar com o Novo Testamento se você olhar para Jesus. E ele é tão a chave para o entendimento de toda a Escritura. E ele ensina a Paulo, ensina a Pedro, ensina a João quais são as verdades que ele queria que fosse cumprida pelo seu decreto em Mateus 28. Portanto, ide, fazer discípulos, ensinando esses discípulos a guardar tudo o que eu vos tenho dito. Então, eu quero aqui dizer que aquilo que alguns pastores dizem que o apóstolo Paulo se equivocou em algumas cartas, não creio nisso. Eu creio que o apóstolo Paulo disse exatamente aquilo que Jesus Cristo queria que ele dissesse. E Jesus então continua sendo a chave hermenêutica para entender toda a Escritura. Porque se você for olhar para as Escrituras com a cabeça farisaica, Jesus não vai fazer sentido para você. E aí você vai começar a amar mais o sistema do que Jesus, o Filho de Deus. E ele, para cumprir com essa missão e para mudar o cenário da história, pelo menos para aqueles que têm um encontro com ele, um encontro transcendente, ele morre na cruz. Ele paga o preço que é meu e seu. Ele leva sobre si a dor que deveria estar sobre mim e sobre você. Porque não há condições de alguém pagar por si mesmo.
Porque esse que paga por si mesmo não tem herança divina para tomar a sua vida de volta. E por isso que ele disse, a minha vida ninguém toma, eu dou. E tomarei de volta. Porque ele é soberano, ele é Senhor, coisa que eu e você não somos. Jesus então nos leva ao ponto central da existência que Deus gostaria que fosse desde o princípio do Jardim do Éden. No Jardim do Éden há um mandamento: mexam em tudo, menos no que está no centro. E ali o homem, o primeiro casal, mexe em tudo e no que está no centro. E eles perdem aquilo que é mais precioso na história humana: a experiência com Deus. E a experiência com Deus diz em Gênesis que todo dia, na virada do dia, no fim do dia, à tarde, o pôr do sol, é um momento que eu particularmente, pessoalmente, gosto muito, do nascer do sol e do pôr do sol. Gosto de acordar cedo para ver o dia amanhecer e gosto de ficar na quietude do dia vendo o dia esvanecer. Deus vinha e falava com o casal. Deus vinha e tinha um encontro com o casal. Nós perdemos isso. E tentando preencher esse buraco, essa lacuna, os homens criaram um sistema, do qual, se nós entrarmos por esse sistema, nós tocamos no autor da vida. E nós vimos a vida inteira do Antigo Testamento, que era impossível. Jesus teve que vir, morrer, pagar o preço, ressignificar a vida, e dizer em João 3,7, que para voltar a ter um encontro com Deus que havia lá no Jardim do Éden, ele respondeu a um fariseu que viu Jesus fazer tudo o que fazia, e o fariseu inteligente disse, deve ser o Messias, deve ser um profeta poderoso. E foi ter com Jesus na calada da noite, a mando do seu time, do seu grupo. Investiga quem é esse homem, porque ele está quebrando o sistema, indo de contra o sistema, ele está mexendo com aquilo que sustenta o status quo da nossa vida, de tudo que nós criamos ao longo dos anos. Um simples homem da Galileia, filho de um homem simples, pedreiro ou carpinteiro, serviço pesado. Pergunte quem ele é. E Jesus responde para esse homem, não te surpreenda pelo fato de eu te dizer, para você entender quem eu sou, para você entender o que eu faço, para você entender qual é a missão, para você ver a Deus, para você conhecer a Deus, você precisa nascer de novo. João 3,7. A conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, você é inteligente o suficiente para entender muita coisa. Você tem uma cabeça brilhante, Nicodemos. Eu posso conversar com você sobre toda a lei mosaica. Posso explicar para você todos os pontos do levirato. Eu posso, e aqui uma contextualização minha, uma atualização da Bíblia aos nossos dias. Eu posso explicar para você toda a teologia paulina, baseada na teologia agostiniana, baseada na teologia calvinista. Você pode sair daqui certo de que, de fato, os 5 pontos do calvinismo são pontos centrais da verdade de Deus. Eu posso dizer para você, Nicodemos, que o Sínodo de Dort foi uma reunião de 3 anos que impactou a intelectualidade daqueles homens da sua época. Mas você não vai conhecer Deus através desses pontos. Você não vai conhecer Deus e não vai ter uma experiência com Deus a partir da intelectualidade. Se você não nascer de novo, você continuará pecador. Um pecador, sim, bem vestido. Um pecador, sim, convicto de verdades bíblicas. Um pecador, sim, com uma intelectualidade brilhante que chamará a atenção de outros pecadores. Mas não nasceu de novo, Nicodemos.
E quem não nasce de novo não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. E aqui vai uma admoestação minha, com todo amor, carinho e cuidado. Quem ama muito mais a teologia do que a experiência do relacionamento com Deus é um maltrapilho bem vestido. É igual eu pegar um mendigo na rua e não dar um banho nele, e não transformar a vida dele, mas meter uma roupa nova nele. É igualzinho. Vai ficar limpo, vai ficar vistoso por alguns dias, mas logo depois nós vamos perceber o seu mau cheiro. Porque a roupa será contaminada pela sua sujeira. O que eu estou dizendo é que eu tenho assistido igrejas e crentes que são absolutamente brilhantes no entendimento bíblico, mas eles não se encontram com Deus na virada do dia. Eles não estão no jardim novamente. Eles estão numa sala de aula. E Jesus diz então, nascer de novo é uma obra do Espírito Santo, não uma obra das páginas. Nascer de novo é uma obra sobrenatural, milagrosa, algo que vem dentro de você e transforma você. Se tivéssemos aqui um auditório de psicólogos, eu poderia fazer uma brincadeira que eles entenderiam. Talvez não gostariam. O que Jesus está dizendo é deixar o TCC, a terapia comportamental cognitiva, que dá regras e regras e regras, e passar a ser psicanalista, que trabalha do inconsciente para fora. Não adianta dar regra para um bando de mendigos. Não adianta dar regra para quem ainda não foi transformado de dentro para fora. Não adianta dizer que você precisa usar esta roupa e que você precisa gesticular desse jeito. Se o Espírito Santo não transformou você, você não nasceu de novo. E eu insisto em dizer que a obra sobrenatural de Deus é um encontro com este Deus sobrenatural. Nascer de novo é pelo Espírito, não é pelas páginas do livro. É ser nova criatura. Por isso que Jesus disse que não dá para colocar um remendo novo em roupa velha. É isso que a religião tenta fazer. Pega tudo que é velho e vai botando remendo novo. Não dá. Jesus disse, não funciona. Se funcionasse, Jesus teria ficado na sinagoga, Jesus teria se tornado como seu primo, João Batista, ali, um homem sacerdote. Eles sabem que o sistema está corrompido. Não dá para mexer com isso, tem que transformar. E se transformar, o sistema desmonta. É viver no poder de Deus. É nascido de novo e não nascido pelo sistema, para o sistema, com o sistema. A velha natureza vira museu. A gente olha para a velha e diz, lá está a velha, aqui está o novo. Paulo diz, despir-se do velho. E assumir o novo. É de dentro para fora, é coisa do coração. Em Atos capítulo 19, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. Paulo então ficou feliz. Discípulos aqui. Nossa, não foi eu que trouxe o evangelho. Alguém trouxe. O evangelho está se espalhando mais rápido do que Covid. Ele perguntou. Paulo então perguntou. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Presta atenção que eu vou atualizar a Bíblia. Contextualizar a Bíblia. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles disseram, nós nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Nós recebemos Calvino. Nós recebemos Agostinho.
Nós recebemos Armínio, nós recebemos a teologia, nós recebemos a doutrina. E Paulo diz, tá, tudo bem, isso tudo pode ser importante, pode ser significativo, mas para transformar a vida de vocês, vocês precisam do Espírito Santo. Senão, vocês vão ser papagaio de pirata. Você sabe o que é pirata? Você sabe o que é papagaio? Papagaio repete aquilo que os seus donos falam. O papagaio do Winston Churchill foi leiloado há uns anos atrás. Coisa de 20 anos atrás. O Winston Churchill já tinha falecido. No site do Ibama, se você for adquirir um papagaio, o site do Ibama orienta você a ver com quem o papagaio vai ficar depois de você morrer. Você vai morrer, o papagaio vai ficar. Ele vive muito. Em média, 60 anos vive um papagaio. E você, com a idade que tem hoje, não vai viver mais 60 anos. Talvez alguns jovens e crianças aqui sim, claro. E o papagaio do Winston Churchill passava o dia dizendo, mata o Hitler, desgraçado do Hitler. Lógico, né? Era o que o Winston Churchill falava dentro de casa. Por isso que quando eu uso essa analogia dizendo papagaio de pirata, é que o papagaio do pirata ficava no ombro dele. E você acha que o papagaio fala o quê? O que o pirata fala. E quem é um papagaio de pirata? O que repete o que os outros dizem e não aquilo que ele ouve de Deus. Por conta da política e do que aconteceu recentemente com um pastor, falando sobre atualizar a Bíblia, essas coisas todas, e eu disse que ele cometeu um pecado que a gente tem que tomar cuidado com o auditório de crente. Se a gente pega a Bíblia como ele pegou, e diz assim, a Bíblia não é suficiente, pronto, o auditório crente farisaico fecha. Não houve mais nada. E foi o que aconteceu. E eu encontro com pessoas por aí que dizem, você viu o que o cara falou? Eu falei, eu vi, você ouviu? Eu falei, não, eu ouvi o comentário sobre ele. Papagaio de pirata. Papagaio de pirata é isso. Não vai na fonte, vai nos que interpretam a fonte. É desonesto. E o que eu estou dizendo é que muitos cristãos não tiveram experiência com o Espírito Santo. Eles são impactados pela letra, pela lei. Não foram transformados pelo Espírito Santo, como Paulo diz. E eu quero continuar lendo. Atos 19. Nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Catequizaram a gente, provaram para a gente que Jesus é o Messias. Ótimo! Mas se o Espírito Santo não vier e não transformar o coração de vocês, sabe o que vocês vão fazer com o Messias? Vocês vão adaptar o Messias à vida de vocês. É o que estão fazendo hoje. Estão pegando a doutrina e estão colocando a doutrina ao meu comportamento, ao meu jeito. E eu estou mexendo nas Escrituras para que as Escrituras se adaptem a mim. E eu preciso ser transformado pelo Espírito Santo. Jesus não disse para aquela mulher adúltera, vai e toca a sua vida conforme o prazer que lhe convier. Ele disse, vai e não peques mais. Disse então, Paulo, que batismo vocês receberam? Tem que ser batizado. Tem que sofrer um impacto, transformação, tem que ter um selo, tem que ter algo que diga, aqui virou, aqui virou. Batismo é isso, aqui tudo vai começar de novo. Zera. Qual foi? O de João Batista. Paulo diz, não, esse é o de arrependimento. Está lá no texto. Estou falando de forma diferente, mas está lá. Este é o batismo de arrependimento. Ele, João Batista, dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando isso aconteceu? Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E aqui vem algo problemático, eu não vou entrar em pormenores. E começaram a falar em línguas e a profetizar. Começaram a experimentar algo profundo de Deus.
Não necessariamente que você precisa falar em novas línguas e profetizar, mas necessariamente você precisa experimentar algo novo de Deus. É isso que está no texto. Você precisa ter um encontro com Jesus, você precisa ser transformado por Jesus. Você precisa sentir algo que diga assim: humanamente eu gostaria de fazer aquilo, não vou fazer. Não porque a lei diz que eu não devo fazer. Não vou fazer porque senão vou ser expulso da igreja ou vou ser disciplinado pela igreja. Não vou fazer porque eu preciso dar testemunho de que Deus é coisa boa. Deus não precisa da sua vida para dizer que Ele é Deus. Entenda isso? Não, eu não vou fazer aquilo porque o Espírito Santo que está dentro de mim mexeu comigo de tal forma que aquilo não faz parte mais da minha vida. Eu não me vejo mais fazendo aquilo. Quando Paulo impôs as mãos sobre eles, eles passaram a ter uma experiência com Deus. Eu já disse aqui, vou repetir. Quando você chegar lá no céu, Deus não vai perguntar para você assim: se é que é Deus, se é que tem anjo na portaria, não tem a menor ideia. Mas quando você chegar lá, ninguém vai chegar assim: você fez o curso de doutrina e batismo com o pastor Jean? Fiz. Ele ensinou para você os 5 pontos do calvinismo? Ensinou. Então repete para mim. Não, você não vai ver isso no céu. Ele explicou para você o sínodo de Dort e todo o sistema presbiteriano? E Deus diz assim: dá uma olhada aqui. Aqui é a entrada dos presbiterianos, a dos batistas é por ali. Dos assembleanos é ali, das comunidades cristãs. De repente vai ter gente de outra denominação lá que você diz: você aqui? Você que acreditava em Armínio? Entrou? E o arminianista vai dizer: sim, eu fui eleito para vir. Porque tudo isso, irmãos, mais divide do que soma. Eu tenho meu credo, eu tenho aquilo que eu consigo entender, porque a minha cabeça, ela tem os seus limites, a minha cabeça, ela tem a sua compreensão, ela tem um método, a minha cabeça tem um formato. Eu sou filho de um homem, de uma mulher, eu sou parte de uma escola que tem este estilo, e eu não consigo me livrar disso, mas uma coisa eu sei: se eu não tiver sido nascido de novo, eu não entro no reino dos céus. E o que é uma pessoa nascida de novo? É uma pessoa em que Deus é a prioridade da vida dela. Estar na igreja de Deus, na casa de Deus, é prioridade. De maneira que, me perdoem, por favor, não quero chamar a atenção de ninguém, só quero fazer uma reflexão. E se você entrar dentro dessa reflexão, problema seu. Eu pago multa de eleição, mas eu não vou à igreja depois e voto primeiro com medo de perder a minha vaga na fila. Primeiro Deus, depois o resto. É muito complicado entrar nesses pormenores, mas quem é nascido de novo prioriza as coisas de Deus em todo o tempo. Eu quero já ir terminando. Jesus nos proporciona então uma vida plena. Lembra de João 10:10? O que João 10:10 diz? Eu vim para que tenham vida, e vida abundante, vida plena. O sistema não dá vida para você. O sistema formata você. O sistema faz você pensar como o sistema. Mas Jesus, ele dá vida plena que abunda todo o sistema. E por isso que no João 10, ele diz que os que vieram antes dele eram ladrões salteadores. Esse é o contexto do que nós lemos, vida abundante. Antes de mim, disse Jesus,
Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é o quê? Ladrão. Ele não tem a chave. O que Jesus está dizendo? Os fariseus, os religiosos, não têm autoridade de Deus para dizer o que diz. Eles não têm a chave. Eles entraram pela janela. Eles entraram pela porta dos fundos. Eu sou a porta. Todo mundo fica pensando que o que Jesus disse, que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, é o diabo, né? Todo mundo fala isso como se fosse o diabo. Não, Jesus está dizendo que é o sistema, a religião. Os fariseus. Eles são os ladrões. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para... Para onde? Não. Você fechou a Bíblia, né? O porteiro abre a porta. Jesus é a porta. E os leva para fora. A religião leva para dentro. A religião prende. Jesus solta. Deu para entender o texto? Por isso que mataram ele, lógico. Esse homem ameaça o nosso sistema. Ele está dizendo que o verdadeiro pastor solta. O pastor leva para passear, pastorear. Não confunda isso com pecado não, irmão. Porque a cabeça libertinosa, pensa sempre que, então eu sou livre para fazer o que eu quero em termos de pecado. Não, você é livre agora no poder do Espírito Santo para agradar a Deus. Depois de conduzi-los para fora, todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. O texto diz que Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Não podia mesmo. Por quê? Porque não tinham nascido de novo. Não compreende. E o que Jesus está falando ali? Em liberdade, legitimidade e em intimidade. São três coisas que é obra do Espírito Santo na vida da gente. Liberdade, legitimidade e intimidade. João 10, verso 9 a 15, ele diz, eu sou a porta. Quem entra por mim será... Completem, irmãos. Eu sou a porta, disse Jesus. Quem entra por mim será... Entrará, sairá e encontrará pastagem. Sabe o que Jesus está dizendo? Que na religião você entra e não sai. Nunca mais. Por isso que algumas religiões escravizam tanto que o cara perde a família, perde os amigos, perde tudo. Não fala mais com ninguém. Não doa sangue, não faz mais nada. É religião. Religião faz isso com a gente. Como diz o meu pai, quando a gente era mais novinho, meu pai brincava com a gente, dizia assim, pai, nós vamos sair. Meu pai, não sai não, meu filho, que vai chover cangalha hoje. Cangalha é aquilo que se botava no pescoço dos burros. Meu pai, quando queria chamar a gente de burro, ele dizia, meu filho, vai chover cangalha hoje, não sai na rua não. Um jeito educado, né, de... Você é burro. Ele literalmente era burro mesmo. Continuo. Ele diz, o ladrão, aí vem o contexto. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Sabe o que ele está dizendo? Que a religião vai até onde o salário sustenta. Depois não vai mais. E eu vejo isso todo dia. Eu vejo o pastor trocando de igreja todo ano. Atrás de talvez um salário melhor, atrás de condições melhores, atrás de situações melhores. E as ovelhas? As ovelhas não tem importância nenhuma.
Não estou dizendo que o pastor não possa mudar de igreja, estou dizendo que o princípio, às vezes, que o leva a mudar de igreja, não é um princípio cristão, bíblico, pastoral. Jesus diz, não, eu não sou assim. Eu fico com vocês até o fim. Eu dou a vida por vocês. O sistema não dá a vida por você. O sistema chama você a dar a vida por ele. Mas Jesus disse, eu dou a vida por você. Eu sou o bom pastor. E ele diz, conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem. Jesus conhece você. E ele diz que você conhece ele. É verdade isso? Não precisa me responder, mas é verdade que Jesus conhece você e você conhece ele? Você é apaixonado por Jesus ou pelo sistema? Você gosta mais de Jesus ou da placa? Você briga por Jesus ou pelo símbolo? Você briga por Jesus ou pela cor da igreja? Você briga por Jesus ou pela doutrina? Você busca unidade em Cristo ou você busca unidade doutrinária? Por favor, não estou dizendo que doutrina não é importante, eu estou dizendo pelo que você briga. Lutero e alguns reformadores disseram, vamos buscar o que nos une, não o que nos divide. Porque o que nos divide é bastante. Mas o que nos une é um só e suficiente, Cristo. O que isso tudo tem a ver com a gente? 4 pontos rápidos que eu não vou destrinchar muito não. Se não nascer de novo, você não pode entrar no reino. Já falei isso. E vou repetir. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino. Segundo, nascer de novo é ser transformado. Não controlado. Nascer de novo é ter Jesus na sua vida de tal forma que você não consegue mais fazer certas coisas porque Jesus está transformando a sua história, a sua vida. Terceiro ponto, transformação é pelo poder de Deus, não pelo conhecimento de Deus. Quem transforma você é o poder de Deus, não o conhecimento sobre Deus. E quarto, o conhecimento explica sim o que Deus fez por você. O conhecimento, sim, explica o que Deus fez, mas não transforma você. Ouve a sua fronte, eu quero orar. Ó Deus, transforma vidas aqui nessa manhã. Transforma a minha, mais uma vez, e de novo. Transforma os que me ouvem, sempre. Transforma todos nós, para que possamos ter um encontro contigo. Para que de fato sejamos teus, salvos por Jesus. Ó Deus, não permita que o diabo bagunce a mente dos que me ouviram nessa manhã. Eu sei que ele é mestre em deturpar tudo que nós dizemos. Mas eu sei que as tuas ovelhas ouvem a tua voz. Que seja assim no nome de Cristo Jesus. Amém.